Este é o 25º vídeo da leitura do Crime e Castigo. Nós estamos no capítulo 4, esse é o quarto vídeo. Lembre-se que ele está ali pensando consigo mesmo, revoltado por causa dos planos que a irmã, Dunia, e a mãe fizeram em relação ao casamento da Dunia com o Lúgin. Bem, quanto à mamãe, vá lá, deixa pra lá, ela é assim mesmo, mas Dunia, Dunietka, querida, eu conheço a senhora. A senhora já havia entrado na casa dos 20 anos quando nos vimos pela última vez e já entendi o caráter da senhora. Assim, a mamãe escreve: Dunietka pode suportar muita coisa. Isso eu já sabia. Isso eu já sabia há 2 anos e meio e desde então fiquei 2 anos e meio pensando nisso. Pensando justamente que Dunietka pode suportar muita coisa. O que é tão revelador aqui nesta frase? Ela pode aguentar muita dor para que ela possa fazer muitos sacrifícios, né? E é exatamente isso que ela está fazendo, sacrificando a vida inteira pelo bem-estar do Raskolnikov. Quando ela pôde suportar os senhores Svidrigailov, arcando com todas as consequências, é porque ela realmente pode suportar muita coisa. E agora, junto com mamãe, ela imagina que pode suportar até o senhor Lúgin, que expõe a teoria da preferência pelas mulheres retiradas da miséria e cumuladas de favores pelos homens, e por pouco não a expõe logo no primeiro encontro. Bom, nunca é demais a gente enfatizar, né? Pensa que humilhante é isso, né? Então, basicamente, o Lúgin diz o seguinte com a atitude dele: olha, eu te escolhi porque você é uma miserável que não conseguiria nada na tua vida. Eu te escolhendo, você vai sentir uma gratidão enorme por mim, e aí a relação vai estar nos trilhos, né? Você sendo dependente e grata a mim, me idolatrando, e eu lá no centro, como um bom ídolo. Bem, suponhamos que ele tenha deixado escapar, mesmo sendo um homem racional, de sorte que talvez nem tenha deixado escapar, mas antes visado justamente a explicar-se. Porque ele é um homem racional. Como ele é um homem racional, ele pensa nos modos técnicos de se conseguir um determinado resultado, correto? Então, eu quero uma esposa que me admire ao máximo. Quais são os meios técnicos de conseguir isso? Bom, eu preciso de uma esposa pobre, preciso de uma esposa que estava correndo risco, algum tipo de risco. Eu preciso deixar claro que, isso é o que eu quero, ao mesmo tempo que eu preciso não colocar todas as cartas na mesa, afinal de contas, até para mim, Lúgin, isso seria demais. Então eu deixo escapar, né? Eu conscientemente deixo escapar. Mas Dunia, por que para ela esse homem está claro, porque é com esse homem que ela vai viver. Porque ela passaria a pão preto e água, mas não venderia sua alma, não trocaria sua liberdade moral por conforto, não a trocaria nem por todo Schleswig-Holstein. Aí tem uma notinha aqui, não sei se eu pronunciei corretamente Schleswig-Holstein, né? Tem uma notinha na minha edição, né? Separar os condados de Schleswig e Holstein na Dinamarca e anexá-los à Prússia foi um dos objetivos da guerra movida pela Prússia contra a Dinamarca em 1864. Então, 1864 logo é uma guerra contemporânea, né? A escrita do Crime e Castigo. E contra a Áustria, 1866. Em 1867, Schleswig e Holstein se tornaram província da Prússia. Todos esses acontecimentos foram focalizados pelos jornais e revistas russos no decênio de 1860, particularmente pela revista Vremya, quer
dizer, O Tempo, que era uma revista de Dostoiévski. Então ela não aceitaria todo este condado disputado, quanto menos pelo senhor Lugin. Não, aquela Dúnia não era assim. O quanto eu sei e, ora essa, é claro, não terá mudado agora. Falar o quê? É duro aturar os Svidrigailov, é duro passar a vida inteira vagando de província em província para ganhar 200 rublos como governanta, mas ainda assim eu sei que minha irmã preferiria antes trabalhar de negra para um plantador ou de letã para um alemão do Báltico a aviltar seu espírito e seu sentimento moral, ligando-se a um homem a quem não estima e ao lado do qual nada tem a fazer. E isso para sempre e com o único fim de tirar proveito pessoal. Ela nunca faria isso. O problema é esse, né? Ela não está tirando proveito pessoal. Bom, o fato de ele ter dito que ela preferiria trabalhar como uma negra remete à Guerra Civil Americana, que também é contemporânea à publicação do Crime e Castigo, né? Então eu vou ler a notinha que nós temos aqui. A Guerra Civil entre o Norte e o Sul, de 1861 e 1865, e a luta pela libertação dos negros nos Estados Unidos tinha viva repercussão na sociedade russa. Nos jornais e revistas progressistas que frequentemente faziam analogia entre a situação dos camponeses servos na Rússia e dos negros na América. Em 1857 saiu a tradução russa de A Cabana do Pai Tomás. E em 1862, o suplemento do Vremya de Dostoiévski publicou a tradução do romance O Escravo Branco. Em 1861, a revista Vremya assim qualificava o negro americano. Ele é um objeto que o dono pode trocar, vender, alugar, hipotecar, perder no jogo de baralho, presentear e deixar por herança. Aí nós temos uma notinha para um plantador ou de latã para um alemão. Trabalhar como escrava para um plantador ou de latã para um alemão. Os jornais de 1860 noticiavam com frequência a dura situação dos letões que trabalhavam para os alemães. Aí tem uma pequena nota. Um simples aprendiz de sapateiro alemão considera o camponês seu escravo. O latifundiário deve ser chamado de grande senhor. O povo está tão oprimido e ultrajado que um latão instruído frequentemente não ousa sequer se reconhecer eu falei latão, né? Letão. Não ousa sequer se reconhecer letão. Bom, mais um dos muitíssimos casos de opressão de um povo específico, né? Trabalhar para um alemão do Báltico, a aviltar seu espírito e sentimento moral, blá, 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 tirar proveito pessoal. E mesmo que o senhor Lugin fosse todo feito do mais puro ouro ou de um brilhante inteiro, nem assim ela aceitaria tornar-se concubina legítima do senhor Lugin. Olha que expressão interessante. Bom, o que é a tua concubina? A tua concubina é a tua amante, né? Como assim uma concubina legítima? É a tua esposa, mas é a tua esposa que você pode tratar como uma concubina. Não só você pode tratar como uma concubina, como ela assume a postura da concubina, né? E uma das piores concubinas, que é a concubina por dinheiro. A única coisa que é dinheiro caridoso. Por que está aceitando agora? Em que consiste essa coisa? Em que consiste a adivinhação? A coisa é clara. Não se vende em proveito próprio, por conforto, nem para escapar da morte, mas se vende em proveito de outro. Se vende por uma pessoa querida, por uma pessoa adorada. É nisso que consiste toda essa nossa coisa. Pelo irmão, pela mãe, ela se vende. Vende tudo. Aqui, havendo oportunidade, nós esmagamos até o nosso sentimento ético. Levamos a loja de usados, a liberdade, a tranquilidade, até a consciência, tudo, tudo. Dane-se a vida, contanto que esses nossos seres apaixonados sejam felizes.
Como se não bastasse inventar a nossa própria casuística, aprendemos com os jesuítas. E pode ser, por um momento, tranquilizamos a nós mesmos, persuadimos a nós mesmos de que se deve agir assim, de que realmente se deve para atingir um bom objetivo. Bom, eu não gosto de parar no meio do parágrafo, mas nós precisamos fazer algumas digressões, e aí o vídeo ficaria enorme. Agora o vídeo só vai ficar muito grande. Perceba, ele fala da casuística e eles aprendem com os jesuítas, né? O que é a casuística? A casuística, simplificando enormemente, é você pegar uma regra moral qualquer. Então, por exemplo, você não pode adulterar, e você transportar para a situação específica, né? São Tomás de Aquino dizia que a coisa mais difícil é que as regras são gerais e as nossas situações são particulares, né? Então, bom, está lá não roubar, mas tudo bem, pegar uma arma ou entrar na casa de alguém, pegar a televisão é não roubar, mas e sonegar imposto é não roubar? E se o governo é um governo mau, né? E a gente sabe que o dinheiro do imposto vai para causas más. Se o governo é corrupto, né? Mau e corrupto, e aí? É roubar? Né? E se o governo exagera nos impostos, não é ele que está roubando? Só para te dar um caso de como uma situação específica deixa a regra geral, não roubar, muito mais confusa, né? Bom, então a casuística vai trabalhar com isso. É claro que isso é uma coisa extremamente interessante. Bom, acabei de citar São Tomás de Aquino. Mas pense que se eu quero fazer uma coisa errada, eu posso tentar usar argumentos casuísticos para me justificar, né? Então, não adulterarás. Bom, mas não é adultério se a minha esposa não vai não vai ficar sabendo e não vai se machucar com a história. O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Percebeu? Então, é aí que esta palavra adquire uma conotação negativa, né? Então, casuística. Então, eu venho com toda a minha casuística e digo que eu posso fazer tal coisa porque na vida real aquela regra não se aplica daquele jeito, né? A diferença entre a boa casuística e a má casuística depende de cada situação, correto? Bom, um outro tema muito importante aqui é este amor que, em teoria, nós poderíamos chamar de amor cristão, né? Amor da irmã pelo irmão, ela vai se sacrificar, né? Mas claramente o Raskolnikov vê isso como uma manobra má. Ele claramente vê isso como amoral, né? Ele vê isso como uma coisa errada. E isso com bases cristãs. Então, a minha pergunta, na verdade, a minha indagação, eu lembro quando eu primeira ou segunda vez que eu li o Crime e Castigo, estava lá, o cristianismo costuma defender essa mesma hipervalorização do outro e do homem em geral, né? Então, a princípio, o Raskolnikov estaria, a partir de um ponto de vista não cristão, criticando a Dunia, que estava num ponto de vista cristão, que é sacrificar a vida dela inteira para que ele pudesse viver, né? Não precisa lá trabalhar dando aulas e pode viver tranquilamente. A princípio, ok? Porque, na verdade, de modo algum, a Sônia está assumindo uma postura cristã. Sim, a postura do sacrifício é uma postura cristã por excelência, mas é sacrifício a Deus. E quando que eu vou me sacrificar pelo outro? Quando faz sentido
amar ao outro ao mesmo tempo que se ama a Deus, né? E como que se ama a Deus entre diversas outras formas, fazendo o que é certo, né? Então é um contrassenso, né, para qualquer católico que se preze, que uma pessoa tenha que fazer uma maldade para ajudar alguém. Isso é o que caracterizaria de respeito pelo humano, ok? Respeito pelo humano é quando eu respeito tanto o outro que isso passa a não ser saudável, né? Passa a ser uma relação doentia. Então eu tenho que mentir, porque senão o meu colega vai ficar magoadinho. Magoadinho, uma ova, diria um monge do Raskolnikov, do Dostoiévski, né? Você não vai pensar no bem-estar do seu próximo, você vai pensar no bem do seu próximo, né? E o bem do seu próximo são coisas sérias, né? Então, essa atitude de Dúnia seria reprovada por qualquer confessor que ela fosse, que se prezasse, né? Qualquer pessoa que conhecesse a tradição da igreja. Então é importante isso porque, volto a enfatizar, não é o que eu tinha pensado na minha primeira nota, quando eu disse que o cristianismo faz uma hipervalorização do outro, logo Raskolnikov está criticando o cristianismo. É o contrário, a Dúnia está assumindo uma postura anticristã e o Raskolnikov está dizendo que isso é falcatrua, isso é respeito pelo humano.